Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral 14. Eu falo aqui toda semana, a gente traz matérias, entrevistas, são de interesse público, de gente aqui da nossa cidade, de gente de outras cidades também, preferencialmente de área médica, mas é claro, a gente aborda todos os assuntos e contando sempre com sua participação e interatividade. Você que está acompanhando o programa desde o início, a gente lembra que essa matéria é repetida na grade de programação do canal 14 da NET, em horários diferenciados. Tem também não só essa matéria, que vai estar disponível lá em breve, mas também todas as outras no nosso canal no YouTube, programa Alto Astral 14. E vou apresentar, é claro, nosso convidado de hoje, ele é psicólogo clínico e hospitalar, Gabriel Queiroz. Gabriel, seja bem-vindo aqui ao programa Alto Astral 14. Obrigado pelo convite, tudo bem e você? Tudo bem, jovem, como vocês estão vendo aqui, e a gente sempre pergunta, a gente tem uma pauta estabelecida aqui, mas a gente sempre pergunta o que levou a pessoa a determinada profissão. No seu caso, o que foi? Primeiro, você é daqui da cidade de Anápolis, sua família é daqui, de onde você veio? Não, eu sou de Rubiataba. Rubiataba? É interior de Goiás, minha família é toda de lá, mas aí eu sempre quis fazer psicologia, me interessei por essa área ali na adolescência, no ensino médio. Então, desde novinho já pensava nisso? Sim. Rapaz, mas é muito incomum pensar, não, vou ser um psicólogo. Mas é porque eu acho que eu tive contato com a psicologia, né? Ah, tá. Eu fiz psicoterapia ali bem breve na minha adolescência, e eu achei algo muito bonito. Aí te captou, né? Sim, aí eu falei, isso é bacana, acho que eu quero isso para minha vida. E aí Anápolis era uma cidade assim mais próxima para eu poder fazer essa graduação. E aí minha família me apoiou, eu acabei conseguindo uma bolsa aqui na cidade e vim para cá. A família ficou por lá ou veio para cá? Ficou por lá, todo mundo lá. E você fica cá agora? Eu continuei aqui também. Não, mas a Anápolis é uma cidade muito acolhedora, né, Gabriel? Isso é muito importante. E na sua área também é um mercado que está expandindo. Sim. Né? Em Anápolis é bom a gente sempre lembrar, o censo agora veio, quase 400 mil habitantes, você tem uma área de abrangência, que a Anápolis é referência, né, em relação a determinados municípios. Então, você está aqui em Corumbá, Pirinópolis, Vianópolis, Silvânia. Então, a Anápolis é ponto de confluência de vários municípios. Então, isso é interessante, é muito importante. Mas já tinha alguém na família que estava nessa área ou não? Você é o primeiro? Não. Eu sou, assim, da minha família, eu sou a segunda pessoa a ter uma graduação. Então, inclusive tem até isso. Sim, né? tem esse fator também. Então, o restante são trabalhadores assim de questões mais manuais do dia a dia. Do dia a dia. Mas houve alguma restrição dos seus pais, assim, tipo, mas Gabriel, você vai... Porque todo mundo relaciona psicologia e psiquiatria e vai lidar com doido. Meu Deus, isso é coisa de maluca, meu filho vai ficar doido também. Teve uma dificuldade assim até em explicar o que é a psicologia, o que faz esse profissional. Então, tinha um receio, assim, também tem aquele pensamento, psicologia não dá dinheiro. Também. Então, vai sair daqui, vai mudar para outra cidade, se instalar num lugar para fazer um curso que não vai dar dinheiro. Então, tinha esse pensamento, mas eu ajudei a desmistificar um pouco. E vou até aproveitar esse embalo. E como é que está esse mercado hoje? Ele segue em expansão? Porque a gente vê todo mundo cada dia mais estressado. A tecnologia veio para facilitar a vida da gente, mas parece que é motivo de estresse. Sim. Vou pegar um exemplo. O programa é gravado, é claro, mas o WhatsApp ontem deu problema. Rapaz, o povo fica louco. Parece que cria uma dependência em relação à tecnologia que é terrível. Então você entende como um mercado em franca expansão, nesse universo tão digitalizado, em que as relações estão distantes, você acha que o mercado, para lá de promissor, ele já está muito bem estabelecido? Olha, eu acho que está sempre em expansão. A psicologia ela é uma área que tem muita amplitude de atuação. Sim. Então, eu acho que especialmente... Além do consultório. Além do consultório, então está na área da saúde, está nas organizações, está nas escolas agora. Então, eu acho que está sempre crescendo ali. Depois da pandemia também teve essa questão da diminuição do contato humano. Então, surgiu muita essa demanda da atuação do profissional de psicologia. Né? Sim. Sem dúvida não. Vamos seguir a nossa pauta aqui. A OMS também está considerando agora a depressão como o mal do século, né? Então, tem todo esse reforçamento do profissional de psicologia. Bom, a gente está falando de depressão, então a gente cai para a nossa pauta aqui. Vamos falar um pouquinho de depressão, a diferença entre a depressão, o que é a depressão e, por exemplo, a depressão pós-parto. Vamos situar primeiro. O que é a depressão? De que forma ela se manifesta? Quais são os sinais para você ficar alerta e a diferença em relação à depressão pós-parto? Então, a depressão, a depressão clássica, né, que é o transtorno de humor depressivo, ele tem sintomas quase que iguais à depressão pós-parto. A única diferença é que tem um evento que é o parto, como o nome já diz. E tem um bebê ali e também. Tem um bebê, né? Todas as suas demandas. Sim. Também. Então,
A depressão pós-parto ela está dentro desse espectro da depressão maior, que é a depressão clássica, mas ela tem como especificador esse evento que foi o parto. Mas os sintomas são muito semelhantes. É o mesmo desânimo, sentimentos de desesperança, perda de vontade de realizar atividades diárias. Mas a principal diferença é esse evento que foi o parto. Sim. Então, a depressão ela é causada ali por diversos fatores, a depressão clássica, né, de momentos da vida, mas a depressão pós-parto em si, devido a essa questão do parto e ao período pós-parto. Quer dizer, já pega todos aqueles problemas que são comuns do dia a dia e junta-se... E soma, exatamente. Junta-se um evento novo, porque você tem uma criança em casa, todas as demandas que vem, e palpite, aí tem vó, avô, sim, tem marido que às vezes não colabora, ou companheiro no dia a dia ali. Aí, nesse sentido, a presença familiar ali, na questão do parto, seja durante a gestação e o pós-parto também, com todos os cuidados que a gente sabe que tem, mas sem excesso também, porque querer tomar o filho para si, avó, deixa que eu cuido aqui. Ela é importante? Você vê esse núcleo familiar ainda muito relevante? Sim, essa rede de apoio ela é muito importante nessa fase. A palavra era essa. Isso. Porque assim, é muito importante respeitar a autonomia dessa mãe, né? Principalmente se for a primeira gestação, que ela está conhecendo ali esse papel, esse novo papel social, que é ser mãe, está aprendendo. Mas o apoio familiar é muito importante. Principalmente porque se ela estiver passando por alguma dificuldade psicológica relacionada a isso, porque tem toda uma expectativa social de que ser mãe é algo bonito, algo alegre, que é um período de entusiasmo. Sim. Mas às vezes as mães não correspondem a essas expectativas e causa uma frustração. Ela pode se sentir culpabilizada. Então, a última coisa que essa mãe precisa nesse momento é que a família coloque mais pressão ou culpabilize, considere que seja uma fraqueza ou algo assim. Vou até abrir um parênteses. Não, mas eu cuidei, porque as famílias antigas tinham muitos filhos. Cuidei de 5, cuidei de 6, de 8, nunca tive problema. Aí até isso é frescura, né? Vai procurar serviço. Acontece muito isso também, essa pressão, ela vem? Acontece demais. As condições vão mudando, né? As expectativas e o que é considerado ser boa mãe também vai mudando de acordo com as gerações. Qual o padrão que é esse, afinal, né? Isso é comum. Então, essa expectativa de uma mãe, de uma super mãe, né? Que consegue fazer os afazeres de casa, consegue trabalhar hoje em dia e consegue ser uma boa mãe, acaba causando muita pressão. Isso pode ser estressor e ajudar a desenvolver uma depressão pós-parto. E está comum essa procura no consultório, no seu dia a dia? Então, geralmente é uma questão mais de saúde pública. Isso aparece sim no consultório, mas não tão frequente. Sim. Porque a mãe, ela geralmente tem o primeiro instinto de negar esses sentimentos. Admitir, como assim fraqueza, né? Como assim eu não estou querendo, ou não estou querendo ter contato com o meu bebê? Por que eu estou triste? Eu tinha que estar alegre. Todo mundo não fica alegre nessa fase. Eu amo meu filho, mas tem aquela ambivalência, né? Ao mesmo momento eu estou com amor, mas eu estou com um certo ódio, ou eu estou com amor e estresse concomitantes. Então isso ajuda a causar essa negação, né, da mãe de entender que são sintomas reais, que são problemas reais, que isso deve ser válido e que ela precisa de ajuda. Você já até meio que responde a nossa segunda pergunta, seria por que após o nascimento do bebê algumas mães apresentam depressão. Você falou aí dessa junção de fatores, mas e me chamou a atenção na sua fala aí, o mais extremo seria o quê? Ter aversão do bebê no sentido, não quero nem pegar, deixa de lado, e seria o ponto mais extremado dessa relação, dessa depressão, não querer ter contato com o que deveria ser objeto do amor maior da vida dela? Então, você fala relacionado aos riscos para o bebê? Também, entre outros. Então, eu acho que numa questão de gravidade, de hierarquizar essas gravidades, seria assim, um dos mais graves. De mães, inclusive, que abandonar o bebê, aí tem as taxas de infanticídio, onde a mãe pode atentar contra a própria vida do bebê ou contra a sua própria vida, se ela não receber o tratamento adequado dessa depressão. E como lidar com isso, com essa situação? Porque é tudo que a gente falou aqui. Puxa vida, o fruto maior do amor, o amor incondicional, é pelo filho. Abre mão de qualquer coisa. De repente, aquilo ali vira exatamente o contrário. Uma aversão total àquela criatura. Talvez seja um dos grandes desafios da sua área, lidar com isso. É claro, existem desafios de toda ordem.
A gente viu recentemente questões de escola, de crianças, de tiros. Todos os dias a gente vê esse tipo de notícia. Mas seria um dos maiores desafios exatamente isso, porque há uma ligação de amor ali, não de desamor. E de repente parece que rompe-se esse elo. Sim, eu acho que uma das grandes dificuldades que o psicólogo tem que ter, essa percepção, essa atenção especial, é de validar os diferentes tipos de sentimentos. De reforçar e ajudar essa mãe a perceber, esse indivíduo que está ali na clínica, a entender que os variados sentimentos são essenciais para a nossa vida. E isso desde inclui tristeza, amor, ódio, todos são vitais. Então, Sim. por exemplo, o medo, ele vai ajudar a gente a ter atenção, a ter cuidado. Insegurança, cuidar da nossa segurança. Então, tem até um certo limite. Então, o essencial é perceber a necessidade desses sentimentos, até que ponto essa demanda psicológica ela vai se regularizar de maneira espontânea ou quando vai precisar de ajuda. E quais são esses sintomas? Sinais de alerta para quem está acompanhando agora, seja a própria mãe ou familiar. De repente pode perceber uma situação que ela não está percebendo. Esses sinais de alerta, eles surgem? Surgem sim, assim, até de maneiras visíveis, né? Porque nesse período pós-parto é comum ter esses sintomas, essas sensações de insônia, porque quebra uma rotina também, né? Antes ela tinha uma rotina, que é o ciclo circadiano que a gente chama. Sim. Dorme, acorda, come suas refeições, faz suas atividades, trabalha e depois repete esse ciclo. Depois do parto, esse ciclo é quebrado. Então a atenção dela ela sai dela, vai para o bebê, tem um novo ser humaninho ali que ela precisa depositar a atenção. Então não vai ter mais aquele sono, o bebê acorda de hora em hora querendo mamar. Então essa insônia, essa quebra dessa rotina também é muito estressante. E aí a mãe ela pode ter dificuldade de manter autocuidado, não querer fazer higiene do seu próprio corpo. Chega a isso. Dificuldade alimentar, não sente apetite, não sente vontade de comer, não sente fome. Então a família ela pode ajudar a perceber isso, porque as mães geralmente podem ter a tendência de apresentar a negação desses sintomas, até por um mecanismo de defesa, para não se sentir tão culpada, e não reconhece enquanto uma necessidade de ajuda profissional. Aí a família pode identificar isso, se consegue perceber que parece que ela está em estado depressivo, isso passou ali dos 15 dias, porque o esperado mais ou menos é que se regule ali entre os primeiros 15 dias, no pós-parto. Então, nesse primeiro momento é normal? É normal. Isso a gente fala do blues, né, que é o período dos primeiros 15 dias, onde a mãe ela pode se sentir insegura, sou mãe agora, né? O que devo fazer? O que eu tenho que fazer? Cadê o manual? Não tem. Minha mãe mora em outra cidade, não estou tendo ajuda. Socorro da minha sogra, não estou bem com ela. Então, são muitos fatores que podem influenciar. E aí a família pode ajudar muito, se eles estiverem presentes e analisarem isso, incentivar essa mãe a procurar ajuda profissional, de validar esse sentimento, oferecer um apoio de empatia para essa mãe. Falar assim, olha, eu entendo que isso é difícil para você, porque cada mãe vivencia de um jeito diferente. Sim, claro. Então eu não posso colocar as minhas experiências em cima da percepção. Não vai servir para outra pessoa. Não tem receita pronta, né, Gabriel? Não tem. E outra coisa, indo para o outro extremo, a gente está falando de depressão pós-parto, eu queria abrir um parêntese aqui. Há também já o excesso de zelo, de repente não tem depressão, mas super cuidado, ninguém vai pegar no meu bebê, eu que dou banho, eu que alimento, e cria aquela redoma também. Então, uma das classificações dessa depressão pós-parto são justamente os extremismos, como você falou. Então, ou essa mãe vai se retrair, não vai querer contato com o bebê, não vai querer contato físico, pode até surgir alguns sintomas ali orgânicos, físicos, né, mas que não tem uma causa orgânica aparente, uma mastite, erupção vaginal ou dor abdominal sem uma causa aparente física. Então, isso pode influenciar muito nesse vínculo com a mãe e o bebê. E aí, então, ou é o extremo de retraimento, de não querer esse contato com o bebê, ou um excesso de cuidado. Ninguém toca. Se alguém tocar, vai pegar um vírus, vai pegar uma doença, não pode sair no sol, vai queimar, abriu a janela, vai entrar uma bactéria. Então, tem todos esses excessos. E esse excesso de cuidado também prejudica, de certa forma, o desenvolvimento social da criança ali nos primeiros anos de vida, porque ele precisa se entender enquanto um indivíduo singular, né, que tem as suas necessidades próprias e que é um ser diferente da mãe. Sim. E esse acompanhamento multidisciplinar que a gente sempre fala? Porque, é claro, no primeiro momento as consultas são ali no pediatra, enfim, mas o pediatra ele pode observar ali o sinal de alerta e, de repente,
precisa de ajuda Pode. de psicólogo. Gabriel, essa situação está acontecendo aqui, como é que é essa interlocução, Gabriel? Então, na área da saúde pública, essa comunicação ela se torna um pouco mais facilitada. Facilita ali pela Porque, por exemplo, convivência. por causa da convivência, o contato que esses profissionais têm com os outros. Então, essas percepções elas podem acontecer desde o obstetra, que está acompanhando ela durante o pré-natal, se ela está tendo um pré-natal multiprofissional, que é algo assim ideal, né, que ela tenha esse acompanhamento de nutrição, de fisioterapia, de psicologia, cuidados de enfermagem, o próprio obstetra. E depois, com o acompanhamento do pediatra, se ele perceber essas questões relacionadas a demandas psicológicas ou psiquiátricas, é muito importante fazer esse encaminhamento, essa interlocução, esse contato. Em relação ao obstetra, porque a gente está falando de depressão pós-parto, mas ela pode se manifestar no pré-parto? Durante aquele acompanhamento ali? Então, pode acontecer o estado depressivo. Estado depressivo. Não a depressão pós-parto em si, mas existe sim a possibilidade de estado depressivo gestacional. Isso pode acontecer se a gestação não foi planejada, se não foi desejada, se não está tendo um apoio conjugal. Abandono de companheiro. Abandono de companheiro. Ou dificuldade econômica também. Se essa mãe está passando alguma dificuldade em casa, está tendo alguma restrição alimentícia. Tudo isso auxilia bastante, né? Então, esse olhar atento, como você, a importância ali da equipe, do acompanhamento, fazer um pré-natal adequado, para perceber exatamente isso, no ajuste ali, muitas vezes na própria conversa, na visita ali mensal, não sei qual o período que se faz, de observar aquela situação, né? Isso é muito importante. Em relação a riscos para o bebê dessa depressão, a gente falou aqui de algumas situações que pode acontecer uma coisa extremada. Mas quais seriam os principais para a gente não falar de situações extremadas, mas no dia a dia? De repente a mãe, estou cansada, não vou alimentar, não deixa alimentar, não quero amamentar. Quais seriam essas aí? Pelo menos as principais, Gabriel. Então, os riscos eles iniciam ali no vínculo, né, da mãe com o bebê, que é bem afetado. Então, o bebê ele pode desenvolver um apego inseguro em relação à mãe. O desenvolvimento social dele também pode ser prejudicado, então apego inseguro em relação às outras relações que ele vai ter, principalmente relação parental, mas outras relações interpessoais também. Outros tipos de riscos são para o desenvolvimento cognitivo, se comparado a filhos de mães que não tiveram a depressão pós-parto. E, para mais grave, essa negligência física mesmo, de privação de alimento, privação de cuidado, de higiene com o próprio bebê. E, por fim, o mais grave de todos, que é o infanticídio. Infanticídio, né? Que é uma coisa assim que a gente fica por entender porque acontece, mas se for procurar as causas, não que justifique, mas para você entender o que é todo esse processo. E pode acontecer também de o bebê, é claro, muito novinho, mas ele perceber aquele, de repente, desapego da mãe e ele mesmo desapegar, ele não querer ficar com a mãe, ou, por exemplo, o colo da mãe ele chora, mas o colo da avó, de algum outro, ele se acalma. Ele tem essa percepção, mesmo muito novinho ali? Então, são estudos assim que estão caminhando, né? Mas já existe essa percepção de uma psicologia até perinatal, ali antes do parto. Ele já tem a compreensão de alguma coisa. O bebê ali se sentir desejado. Parece até pouco científico, mas é algo que já vem sendo estudado, dessa percepção do bebê de entender que ele é desejado, que ele é querido e que ele deve se sentir pertencente àquela família. Então, ele depois, quando ele começa a se desenvolver, depois do parto, eu acredito sim que existam essas possibilidades dele se sentir não receber tanta afetividade, dele perceber essa carência de afeto. A situação clássica, uma delas é essa que eu falei, de repente está chorando no colo da mãe, a mãe já sem paciência, vai para o colo de outra, automaticamente ele já sente acalentado. Esse seria um exemplo clássico? Seria um exemplo. Também tem a questão do pai, por exemplo, que acompanha a gestação, que fala ali pertinho da barriga. E aí depois esse bebê vai para o colo do pai, escuta a voz do pai, para de chorar. Olha só. Então isso pode acontecer também, de já iniciar esse vínculo, né, diferente assim com outro, que seja além da mãe. E se sinta mais confortável com outras pessoas. Isso pode acontecer. Então isso é uma dica. Então não é só cena de novela, não. Pode conversar, colocar a mão ali, falar com essa querida, desejado, faz parte desse processo? Faz parte do processo, isso auxilia na saúde integral também do pai, na saúde da mãe, na relação conjugal. Sim, nossa, como isso é importante, né? Tem um período específico, o bebê nasceu, a depressão pós-parto, ela, de repente, ela pode ter... O bebê nasceu, começou a depressão, ou pode acontecer depois de algum tempo, ou de repente ela está convivendo já com o bebê há alguns meses, de algum momento
puxa vida, aconteceu alguma coisa, tem um período ali que seja de mau risco, ou de que aconteça? Então, nesses primeiros dias, como alguns sintomas são muito esperados, que são sintomas assim, semelhantes a um estado depressivo, não se tende a levantar a hipótese já de início de depressão pós-parto. Dá-se um tempo ali para a gente entender como está funcionando. Né? Dá-se o tempo, deixa essa mãezinha se adaptar a esse período, que é difícil para ela e que não é tão maravilhoso, né, quando a sociedade prega. É bacana pegar assim, bonitinho, então sim, aí devolve. Aí de volta. Mas aí depois desses 15 dias, né, passou aquele período ali do blues. Se esses sintomas continuarem numa forte magnitude, estiverem graves, causar prejuízo para esse vínculo, para os altos cuidados da mãe, aí sim tem que levantar a hipótese de depressão pós-parto e procurar ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica. Algumas mulheres têm maior predisposição à depressão pós-parto. Eu já até emendo outra pergunta. Pode acontecer de uma mãe no primeiro filho foi tudo tranquilo, não tive depressão. No segundo, no terceiro, não ter. Como que funciona isso? Tem algumas mais predispostas, acontece no primeiro momento não tem, no segundo filho vai ter. Como que funciona isso? Se é que tem uma regra também, né? Não tem a via de regra, né? Como você falou no comecinho lá, não tem essa receitinha. Mas acontece sim de algumas mães terem mais predisposição, seja por histórico, se nas gestações anteriores já teve uma situação semelhante, a chance dela desenvolver nessa gestação atual é bem recorrente. Mas se não teve, pode-se pensar também nos fatores externos, né? Os fatores ambientais que essa mãe está inserida, ou se tem histórico na família de alguém que já teve algum transtorno psiquiátrico, ou se ela já tem algum transtorno que já fez tratamento antes disso. E isso, desculpa até te interromper, mas para ir pontuando, a questão genética, de repente minha mãe teve depressão pós-parto, eu, como filha, vou ter também da mesma forma? Esse fator genético é relevante? Então, ele é relevante para a gente se considerar, para poder fazer uma análise, mas ele não é determinante. O que aconteceu, vai acontecer. Não determina que isso vai acontecer. Porque a gente até falava aqui de algumas mães, falam, nossa, eu criei 5, 6, está querendo só um aí com todo conforto e está com essa depressão, para com isso. Essa imposição, ela é de fato muito complicada, né? Mas... Então, não é obrigatoriamente não aconteceu numa primeira gestação que não possa acontecer na segunda, né? E nem vice-versa. Não é obrigatório. Mas essa predisposição a gente tem que considerar também esses fatores internos da mãe, né? Que podem ser genéticos ou do histórico dela mesmo, ou desses fatores ambientais e sociais. Socioeconômicos. Né? Socioeconômicos, se está tendo conflito conjugal, se essa mãe está recebendo os seus direitos legais, né? Se ela tiver em licença maternidade, se ela estava trabalhando, se ela tem acesso às necessidades de subsistência, né, para ter uma vida digna, para apresentar um mundo digno para esse bebê. E também uma coisa importante da gente citar é que se a mãe teve uma gestação tranquila, ela teve um atendimento ali multidisciplinar, com um pré-natal bastante completo, mas ali no momento do parto teve um evento adverso, teve um acontecimento que pode até ser considerado uma violência obstétrica, por exemplo. Isso vai causar uma maior predisposição para essa mãe desenvolver uma depressão pós-parto. E essa violência obstétrica, ela vai assim além da conduta médica. Então, todo profissional de saúde que estiver envolvido, fizer uma brincadeira relacionada ao corpo, ali naquele momento do parto, que é algo muito impactante para a saúde da mulher. Pode parecer uma brincadeira inocente para quem está falando, mas pode ser pesadíssimo para quem está na outra ponta, né? Então, pode ser uma brincadeira, pode ser uma administração de um medicamento sem o consentimento dessa mãe, ou um procedimento médico ali que não tem tanto suporte científico, ou que também não teve o consentimento da mãe. Tudo isso pode fazer com que ela descompense a sua saúde emocional naquele momento e leve ela a desenvolver uma depressão pós-parto e permanecer no estado depressivo. Em relação à forma de parto, porque o Brasil, em matéria de cesáreas, é um dos campeões mundiais, digamos assim. A gente entende o parto normal, natural, seria o ideal. Isso influencia nessa situação, nessa condição de estresse, para de repente desencadear um pós-parto, ou não tem nada a ver? Então, influencia também. Também não é aquela questão... depende de cada caso, né? Acontece muito da mãe ter aquela idealização de realizar o parto normal. Então, durante a gravidez, ela faz todo aquele preparo, faz os exercícios, tem aquela bola, fisioterapia. Mas aí chega no momento do parto, não tem a possibilidade. Surge a necessidade ali, o bebê está virado, surge a necessidade de fazer uma cesárea. E isso causa uma frustração, porque quebrou uma expectativa que ela construiu com tanto carinho, né, para realizar o parto normal.
e isso pode influenciar também nesse rebaixamento de humor. Não era o que eu esperava. Não era o que eu esperava. Mas, atualmente, na saúde pública, que a gente vê, no hospital, por exemplo, a prevalência é de parto cesáreo. E no caso de bebês que nasçam com alguma comorbidade, alguma deficiência, também pode ser um fator ali potencializador para depressão também? Aquela quebra de expectativa? Pode sim. É porque gera uma inquietação na mãe de sou capaz de cuidar? Sou capaz de me adaptar? Porque eu pensei... O desafio potencializa ao máximo. Potencializa, né? Porque tem toda uma expectativa que o bebê venha com muita saúde, que ele não apresente essas más formações, mas que pode acontecer. E que a mãe, ela se vê ali naquela necessidade de se adaptar de uma maneira muito rápida e nessa quebra de expectativa que é muito instantânea, né? Do parto, assusta, né? Quando vê esse bebê. Então, é algo que tem que ser tratado com muito cuidado, né? De ser introduzido para essa mãe. Aí depende muito da maneira como esses profissionais também vão introduzir esse assunto para essa mãe, para tranquilizar ela. Maior ainda, a importância da família, de auxiliar nesse cuidado. Sem dúvida nenhuma. E quando é necessário procurar ajuda médica? Porque você falou lá no início da nossa entrevista que, de repente, ela não percebe, ou ela acha que aquilo ali é normal, ou ela quer esconder, ou a família também não tem aquela noção. Qual que é o gatilho? Opa, puxa vida, alguma coisa tá errada. Então, ali nos primeiros dias, se tem uma recorrência de pensamentos muito intrusivos, pensamentos negativos, que pode até surgir aquela psicose pós-parto, que é bem rara de acontecer, mas pode acontecer desses pensamentos negativos em relação a ela mesma, pode surgir alucinação, delírio, em relação a ela, em relação ao bebê. Então, se isso já acontece nos primeiros dias, já é sinal de alerta para procurar uma ajuda profissional. Mas se os sintomas são mais brandos, aqueles sintomas que a gente falou que são esperados dentro dos primeiros 15 dias, ainda não é um sinal de alerta, mas passou dos 15 dias, passou o período do blues, e esses sintomas eles continuam graves, é necessário procurar ajuda. Isso já é um sinal para a família também perceber. Percebeu, né? Uhum. E acho que até visitas, amigos que vão ali, conhecem a pessoa, opa, né, alguma coisa que está fora de ordem. Então, o sinal de alerta é válido, todo mundo lá só olhar atento. Não é vigiar a vida do outro, mas nesse caso aqui é proteger, né, a vida da mãe, a vida do bebê que seja. Gabriel, em relação à forma de tratamento, como lidar com isso? Chega essa situação, e aí, Gabriel, tá isso. O que fazer? Então, eu, enquanto psicólogo, defendo a psicoterapia, né? De início, onde essa mãe ela vai ser acolhida, ela vai ter essa validação dos seus sentimentos, ela vai entender que aquilo ali é um problema real, que ela está passando por uma dificuldade que precisa de um auxílio profissional. E aí, esse tratamento psicoterápico ele pode ser combinado com um tratamento com o psiquiatra, com um tratamento medicamentoso. Então, tem muito... O psiquiatra quem receita? Quem receita a medicação. Então, tem toda essa questão ainda de receio. Mas será que eu posso tomar remédio? Estou amamentando, né? Sim. Então, seria a próxima pergunta, mas fica à vontade. Mas é necessário, sim, procurar essa ajuda. E esse tratamento ele pode ser feito então com psicoterapia, pode ser feito com o tratamento psiquiátrico. Tem estudos agora até com eletroconvulsoterapia, que é algo que está se desenvolvendo, que é feito por psiquiatras. Não é aquela coisa de filme, né? Todo mundo imagina. Dar choque, assim, aquela coisa toda. Aquela coisa brutal, mas é algo... Do eletrochoque, né? É algo o mais humanizado possível, que está dentro dos critérios ali de cuidado centrado no paciente. Então, mas cada caso é um caso. Então, o psiquiatra ele vai fazer essa avaliação de acordo com a gestante que se apresentar para ele. Certo. E porta de entrada, porque muitas vezes as pessoas confundem psicólogo, psiquiatra. A porta de entrada, o primeiro caminho, ele é a primeira procura, o primeiro auxílio seria o psicólogo ou eventualmente pode ser que seja o psiquiatra nesse primeiro momento? Então, aí depende muito da situação que ela está se encontrando, né? A questão do profissional de saúde não vai ter muita variação. Porque se ela for no psiquiatra primeiro e ele identificar a necessidade de avaliar aqueles sintomas de uma maneira mais subjetiva... Volta lá. Ele encaminha para o psicólogo. Aí se ela chegar no psicólogo e ele perceber que tem essa necessidade de uma intervenção medicamentosa, encaminha para o psiquiatra. Então é importante a gente pensar primeiro nesse vínculo, né, nessa percepção da necessidade do outro profissional, caso necessário. Porque essa mãe ela pode
chegasse numa UPA, né, num médico, num clínico geral. Então, ele também, esse profissional de saúde, ele tem que ter essa percepção de captar essas demandas que são subjetivas, que são psiquiátricas, para fazer o encaminhamento correto. E a recomendação que você dá para a mãe, de repente, gestante, que está vendo agora, de repente, recém teve o filho, quais as dicas você daria para ela, para quem está acompanhando, seja o companheiro, companheira, pais, mães, as pessoas estão ao redor? Então, se perceber que está acontecendo esses sintomas, que tem esse estado depressivo, que está alterando a sua rotina, que está afetando o seu vínculo com o seu bebê, é importante procurar essa ajuda profissional. Às vezes a gente tem que pensar até em dificuldade de locomoção, então procura um postinho de saúde que é mais próximo da sua casa, onde vai ter um atendimento médico. Se necessário, ele vai fazer esse encaminhamento para um profissional de saúde mental. E além disso, se a família perceber esses sintomas na gestante, incentivar essa gestante a procurar essa ajuda, facilitar essa ponte, né, da gestante ou da puérpera, no caso que é a mãe, né, essa ponte entre a mãe e ao postinho de saúde, ou a uma UPA pediátrica. São todas essas necessidades. Então, esse acesso à saúde e ao tratamento, ele deve ser facilitado, porque quanto mais precoce possível, melhor vai ser o resultado e melhor vai ser o tratamento. Porque o tratamento do transtorno mental, de situações de saúde mental, o melhor tratamento é a prevenção. Sim. Então, quanto mais cedo, quanto mais precoce, melhor. Então, essa é a dica de se perceber esses sintomas, entender que é algo real, que não é fraqueza, não é falta de amor, não é falta de fé. Porque muitas vezes as pessoas levam para aspectos místicos, aquela coisa toda, né? Tem todas aquelas superstições. Nossa, será que eu fiz alguma coisa errada durante a minha gestação? E para cair um bicho. Fiz alguma coisa. Assim, tem alguns mitos, então é muito importante reconhecer isso quando problemas reais, problemas de saúde. Então, não é algo a nível de frescura, a nível de fraqueza, falta de força. Então, é algo que precisa de ajuda profissional. E como está essa ajuda profissional, tanto na área particular, que a gente imagina que seja satisfatória, mas no âmbito público também, do atendimento básico de saúde? Então, a atenção básica hoje, ela fornece, né, esse pré-natal ali para a mãe. A atenção básica, ela tem toda uma equipe multiprofissional, então se tiver uma necessidade de acompanhamento psicológico, a mãe vai receber. Isso aí não vai faltar. Então, a saúde pública hoje, ela tem tentado aumentar o máximo possível essa atenção à mãe, essa atenção integral, né? Reconhecendo a necessidade de cada profissional. Então, se essa mãe ela já tem algum sintoma mais grave, então ela já pode ir no pronto-socorro, pode ir no UBS. O importante é buscar algum lugar. Buscar ajuda, né? Não ter essa restrição e tranquilamente expor o problema. Sim, não é algo vergonhoso, né? Exatamente. E a gente está caminhando para o final aqui, Gabriel, mas a gente não poderia deixar de falar desse aspecto da saúde mental no geral. Porque a pandemia, ela potencializou situações de convivência e conflito celular. Porque as pessoas passam basicamente uma parte do dia fora de casa. De uma hora para outra, Gabriel, esse aqui é seu pai, esse aqui é sua mãe, esse aqui é seu irmão, Guilherme, esse aqui, né? Enfim, tem a esposa aqui. Como é que está a saúde mental? Como você analisa, e talvez a análise melhor seria daqui a 10 anos, quando passar um momento maior da pandemia. Mas ela passou, a gente virou essa página, está virando, enfim. Mas ficou alguma coisa ali que, de repente, potencializou que a saúde mental ela não tivesse tão legal como antes da pandemia, ou é consequência natural dos tempos mesmo? Então, como a pandemia ainda está muito recente, os estudos estão caminhando, né? Ainda não tem, né? Mas já tem muita pesquisa na área que já traz essa questão da tecnologia também, desse excesso da dependência de tecnologia, porque ali na pandemia a gente aumentou o contato com as pessoas que vivem com a gente na casa, porque teve um momento de isolamento. E conflitos também, por consequência? Sim, aumentou o conflito, mas diminuiu o contato com nossas outras redes, né, nossos outros ciclos. Que provocavam conflito também, né? Que também provocavam conflito. Então, essa proximidade de contato, afastamento de contato, tudo isso alterou, assim, os níveis de saúde mental. Você vai ficar em casa e não sai, né? Não teve tanto livre-arbítrio, né, relacionado a isso. Porque foi uma questão de saúde pública, teve necessidade. Então,
tem-se ainda identificado quais foram as consequências desse período. Ainda está surgindo. Então, o ser humano ele teve que se adaptar bastante. Teve muito home office. Sim. Hoje em dia, algumas profissões estão caminhando mais para o home office porque teve essa necessidade de isolamento. Por exemplo, a psicologia em si. E até perguntar. Agora tem a psicoterapia online. Porque já existia antes da pandemia, né? Teve uma regulamentação ali no ano de 2018. Mas depois da pandemia, assim, triplicou basicamente a presença de psicoterapeutas que atendem de maneira online. É necessário, assim, acontece, né? Existe a eficácia, acontece a mesma intervenção psicoterapêutica, mas é necessário ali que a pessoa tenha um ambiente tranquilo, que ela consiga preservar o sigilo, que é previsto no setting terapêutico ali da presencial, mas não deixa de ser eficiente. Então, as pessoas estão preferindo questões mais confortáveis hoje em dia. Então, por exemplo, não precisa de deslocar para ir trabalhar, se o trabalho permitir, não precisa de se deslocar para fazer uma consulta psicológica. Muitas reuniões estão feitas de maneira remota. Então, tem se pesquisado muito os efeitos dessa falta de contato físico, né? Desse tete-a-tete, desse contato visual. Então, a saúde mental, eu acredito que nos próximos anos ainda vai ser bastante impactada. Aí a gente vai perceber se vai ser positivo, se vai ser negativo. Só negativo, para a gente encerrar, questão de conflitos em redes sociais. Você coloca um tema ali e vira julgamento, isso, aquilo, não sei o que tem, fez, não fez. Cancelamento. Aí a pessoa, de uma hora para outra, ela não está nem entendendo o que está acontecendo, não tem nem culpa de nada, enfim. Essas pessoas estão com algum problema de saúde mental ou é a falta do tete-a-tete ali do presencial? Porque muitas vezes uma coisa que a pessoa diz na rede social, ela jamais vai falar no cara a cara. Como é que você observa isso aí também? Então, eu acho que, acredito, né, que esse excesso da rede social, essa liberdade de expressão na rede social, ela permite uma maior presença de pensamento intrusivo, por exemplo. Não tem mais, hoje em dia até se questiona a questão de legislação, né? De não tem verificar se é ofensa, está ferindo o direito de alguém. Você pode até pensar, mas você executar aquilo ali ou verbalizar aquilo, né? Então, presencialmente, existem muitos nossos mecanismos de defesa, a gente exerce muito nossas habilidades sociais, de postura, de contato visual. Sim, Agora, se eu estou digitando, ninguém sabe qual... Não tem tom de voz, não tem postura, não tem gentileza, né? É mais difícil de identificar essa humanidade quando a mensagem ou a fala é escrita. Está se tornando muito impessoal, Gabriel? Oi, não entendi. Está se tornando muito impessoal tudo? Sim. Eu acredito que não se tem mais tanta essa responsabilidade afetiva na rede social. Tem 10 mil amigos, mas na verdade tem... Sim. Aí reforça muito aqueles padrões de vida que são surreais. Coisas de estou sempre bem, é o carrão, é a viagem, é isso, é aquilo, é a felicidade constante. Ninguém posta... Positividade, somente alegria, e tem a negação dos momentos difíceis. É claro que ninguém vai postar, estou triste. Sim. Mas... Existe momento de tristeza. Tristeza é necessária pra gente. E ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem. Para ser o contraponto. Quando a gente está triste, a gente percebe os momentos de alegria que a gente teve. Exatamente. Como eles são valiosos, né? Como a gente deve buscá-los. A gente está falando em rede social. O Gabriel tem rede social também? Tenho rede social. A gente critica, mas a gente usa também. É necessário. Mas use com moderação e com sabedoria. Exatamente. Tem que ter discernimento aí, responsabilidade. Tomar muito cuidado, principalmente se for profissional da área da saúde, dos conteúdos que colocam na rede social, porque determinados assuntos não são de rede social. A gente não fala, a gente não diagnostica em rede social, não analisa comportamento ou sintoma psicológico de outras pessoas em rede social. Mas uso sim meu Instagram, posso falar? Fala, fica à vontade aí, Gabriel. @psi_Gabriel_Queiroz. Eu estou atuando agora enquanto psicólogo clínico, de maneira remota, e também sou psicólogo hospitalar. Certo. Então, eu utilizo a rede social como uma ferramenta mesmo de... Na consulta 0800. Não. De manter esse contato. Tem, né? Sim, eu tento disponibilizar de uma maneira segura e responsável. E dentro do limite ali. Questões sobre saúde mental.
E atuando na rede hospitalar, aqui em Anápolis? Eu atuo no Hospital Estadual de Pirenópolis. Pirenópolis? Que é próximo aqui de Anápolis, mas é um hospital que tem médio porte, Sim, que já atende, se tornou referência já se tornou referência na região. É um hospital com uma equipe muito boa, é multiprofissional. Inclusive, um alô para os meus colegas de trabalho. Pode mandar, alguns foram entrevistados aqui. Sim, pois é. Colegas. Então, lá, inclusive, a gente atende gestantes. A gente está com um projeto agora muito bacana de pré-natal multiprofissional, que a gente está tentando captar essas gestantes ali da região de Pirenópolis, e municípios e províncias que são municípios de Pirenópolis, para oferecer uma atenção desde o descobrimento da gestação até ali o puerpério, que é o período do pós-parto, para garantir ali um cuidado com a saúde, um bem-estar e uma boa qualidade de vida para essa mãe e para esse bebê. Coisa boa. Gabriel, parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista. Para quem chegou agora, eu falo mais uma vez, ela passa diversos horários alternativos, manhã, tarde, noite, aqui na grade de programação do canal 14 da NET e também no nosso canal no YouTube. Programa Alto Astral no 14. Pensei que o Gabriel Queiroz, ele é psicólogo clínico e também hospitalar. Valeu, viu, Gabriel? Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Então, mais uma vez, a gente agradece ao Gabriel e aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível trazer tanta informação interessante. Se você viu a entrevista, recomende, tá certo? Um abraço e até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Ego Service, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontística e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, Folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lacar, CapLife, tratamento capilar, Dotes, tecnologia e comunicação, Saborearte, a arte de comer bem, Graça Falcão, doceria, Mega Estúdio, Única Curativos, tratamento de feridas e serviços de enfermagem e Colheita do Sul, vinhos, sucos e espumantes.